Muito bem, estamos ao vivo aqui, começando com você mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Hoje nós trouxemos para vocês vários temas especiais. Nós iremos conversar sobre empreendedorismo científico, nós também iremos conhecer, saber como se tornar um jovem empreendedor de sucesso. E nós teremos vários insights aqui que vocês vão poder aproveitar ao longo do programa. Nós trouxemos aqui 3 convidados especiais. O primeiro que nós iremos conversar é o professor Everton Alves. Ele é pesquisador, autor de vários livros, vai estar falando para a gente a respeito desse tema que é o empreendedorismo científico. Nós trouxemos também aqui um convidado especial que é o Jorge Coelho. Ele é empresário, diretor da Labore, e ele ganhou o prêmio Jovem Empreendedor 2021 pela Assim e pela Copegem, que é o conselho ali de jovem empreendedores da Assim. Ele vai estar falando pra gente ali como que você pode se tornar, quais são os insights, quais são as posturas, orientações ali para você começar um novo empreendimento e se tornar um jovem ali de sucesso. Bom, e também nós temos aqui na bancada o economista João Stadler, que vai estar falando um pouco para a gente a respeito aí dessa questão econômica e a importância ali do empreendedorismo. Maravilha! Eu gostaria de agradecer a audiência e a companhia de todos vocês que estão sempre com a gente aqui, que gosta desse conteúdo inspiracional. Nós preparamos sempre para você conteúdos inspiracionais, conteúdos que de alguma forma vale dinheiro, de alguma forma vale o seu tempo para estar junto com a gente aqui. Então eu agradeço de verdade. Nós estamos sendo transmitido pela Jovem Pan, Rede TV e também pela Panflix. Antes de nós passarmos aqui para os nossos entrevistados, eu gostaria de agradecer aqui ao Hotel Tonelo, lá de Campo Mourão. Se você vai em Campo Mourão, pretende ficar num hotel, hospedar num hotel que atenda a todas as suas expectativas na área de business, entre em contato com o Hotel Tonelo. Eu recomendo, é um hotel que atendeu todas as minhas expectativas nessa área. Beleza? Além disso, eu gostaria de comunicar para vocês que nós iremos estar sorteando no programa de hoje este livro aqui do professor Everton Alves. Aqui fica bom? Curiosidades. Aqui? Curiosidades sobre os dinossauros. Então é uma obra aqui do professor Everton Alves, ele é pesquisador, trouxe aqui várias curiosidades, várias informações importantes e bem fundamentadas sobre a origem e também curiosidades sobre os dinossauros. 30 fatos científicos que Hollywood não mostrou. Então você vai poder participar, é bem simples, você curte essa live que você está vendo aí, e também escreve o seu nome, tá certo? Curta, escreva seu nome e entra lá no Instagram do programa Inspire-se, programa Inspire-se, e você vai estar participando, concorrendo aqui, esse livro aqui do professor Everton Alves. Muito bem, já direto ao ponto aqui com vocês, falando aqui com vocês, pode estar participando aqui, a gente vai estar vendo aqui a participação de vocês, mas eu já passo a bola aqui para o professor Everton Alves. Ele vai falar sobre empreendedorismo científico. Você sabe o que é isso? O que significa o empreendedorismo científico educacional? Então, já de antemão, Everton Alves, seja bem-vindo aqui ao programa Inspire-se. Obrigado, Altair. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Na verdade, é uma honra, né, estar aqui no programa Inspire-se. Parabéns pelo programa e muito obrigado. E o tema, para mim, é fascinante, né? Empreendedorismo científico educacional. O que é isso, né? Legal. Vamos falar nessa manhã sobre isso. Show de bola. Interessante porque quando fala empreendedorismo, beleza, tem muita gente que, enfim, sabe. Só que empreendedorismo científico, então eu queria que você definisse para a gente aí a respeito disso. Legal, bora lá. Bom, o conceito, a ideia, né, de empreendedorismo, ela já é muito antiga, né? Ela data de séculos atrás. Desde alguns autores, né, gostam de dar o início aí na Revolução Industrial, né, século 17. Bom, mas se a gente pegar alguns pensadores mais atuais, como Peter Drucker, na década de 80, ele define, por exemplo, o empreendedorismo como sendo o ato de inovação,
né? Ou seja, é pegar recursos já existentes e dar uma nova capacidade, gerar novas riquezas através disso, né? Isso é muito interessante. A gente pode ainda definir de uma forma mais simples ainda, viu? A gente pode pegar, por exemplo, a capacidade que uma pessoa possa ter de adquirir, ou habilidade, né, de identificar, diagnosticar problemas e oportunidades e aí, através disso, desenvolver soluções. Soluções, principalmente aquelas soluções para a sociedade, né? Macro soluções, né? Para a humanidade em geral. O conceito, o termo de empreendedorismo, ele data desde a década de 40, né? Olha mas só, a gente está interessante. pegando da década de 80 aqui para ficar mais fácil de entender. Agora já o empreendedorismo científico é um pouco diferente, Altair, do empreendedorismo em geral. O empreendedorismo científico está mais relacionado à produção de, por exemplo, de produtos, né, de patentes, de licenciamentos, de empresas spin-off, de startups, a partir de descobertas científicas ou tecnológicas também, né? Ou seja, geralmente está relacionado a universidades, né, a pós-graduados, aí mestrandos, doutorandos, né, que vivem em incubadoras, eles vão, a partir dos seus resultados, das suas novas descobertas científicas, patentear isso e transformar em recursos, né, em serviços, em produtos, aí para solucionar problemas que a humanidade tem. Esse é o empreendedorismo científico, mas existe um terceiro, que é o empreendedorismo educacional. Drucker também, Peter Drucker, na década de 60, define o empreendedorismo educacional como sendo a capacidade de inovar, né, de produzir recursos, agora para promover a produtividade, aumento de produtividade e qualidade educacional, ou seja, aplicado à educação. Agora, sabendo desses três termos, né, já temos definido esses três termos, o meu ramo, o meu nicho, ele fica entre o empreendedorismo científico e o educacional. Olha só. E nós sabemos que cada vez mais pesquisadores, cientistas e também professores precisam entender de gestão. É interessante isso, né? Porque muitas vezes no sistema educacional não ensina essa questão de empreendedorismo científico, né? E aí muitos professores acabam passando dificuldade, etc. Você poderia citar um exemplo para a gente a respeito de empreendedorismo científico? Um exemplo aí no mundo aí que fizeram através de descobertas e tudo mais? Claro, a principal delas hoje que nós temos visto na mídia é a da biotecnologia, né? A produção de vacinas. Ah, é? Por exemplo, agora na pandemia, novos cientistas tiveram que inovar. Na verdade, a gente nunca viu produção de vacinas em tempo recorde como este, né? Então, vacinas, elas são produzidas a partir da necessidade, a partir de um problema que a humanidade está enfrentando, no caso nosso aqui, a pandemia, né? E outro grande exemplo do empreendedorismo científico está relacionado a crises ambientais e climáticas. Então, essa tecnologia verde que está surgindo, né? Novos pensadores, novos inovadores, jovens cientistas estão tendo que criar, né, soluções para suprir essa lacuna da humanidade, né? Para onde estamos caminhando, né, a nossa sociedade? Estamos caminhando por uma crise ecológica, então de que forma podemos empreender? De que forma podemos contribuir com a sociedade achando soluções tecnológicas ou científicas para esses fins? Olha só, interessante. E esse exemplo aí entra no científico e educacional, só o científico? Científico. E educacional, o que a gente poderia Educacional, dizer? podemos pegar o científico e educacional, que é a minha área, né? Sim. Então, a minha empresa, ela busca EFA, serviços educacionais, busca solucionar problemas que existem dentro da educação, do sistema educacional. Aí eu jogo uma pergunta aqui, né, para vocês. Por que não, nós cientistas e professores, inovarmos e renovarmos o sistema educacional? Nós temos uma grande lacuna hoje dentro do nosso sistema educacional, que é o ensino de ciências. O ensino de ciências, ele é relegado à segunda opção, né? Ele fica ali atrás, escondidinho, porque as pessoas acham que falar de ciência é algo difícil, mas não é. Então, o que a nossa empresa propõe é levar para as escolas, né,
soluções, né? Como dar consultorias para professores aperfeiçoarem, né, a sua didática, a sua forma de ensinar ciências, como levar ciências para os alunos através da criação de materiais didáticos. Esse livro que você tem aí, Altair, é um desses, é um material didático, um paradidático que a gente criou exatamente para falar sobre um tema que está em voga, né? Nunca antes se falou dentro da mídia popular, cultura pop, né? Sobre Jurassic World, Jurassic Park, mas ainda não se entende muito bem quem eram esses bichos extintos, né? Então a gente produz materiais didáticos, pedagógicos também para suprir essa lacuna dentro do sistema educacional. Além disso, a gente propõe minicursos, né, para levar para as escolas sobre vários temas relacionados a ciências como origem da vida, evolução biológica, era do gelo, dinossauros em geral do mundo, dinossauros do Brasil. São temas hoje que precisam ser supridos dentro do sistema educacional para que quando o aluno chegue ao vestibular, ao ensino universitário, ele traga essa bagagem de conhecimento junto com ele, bagagem científica. Interessante, você falou aí a respeito do sistema educacional que tem várias lacunas, né, que, enfim, não passa tudo aquilo que às vezes nós precisamos, e esse programa às vezes tem esse propósito, sabe, de trazer temas, muitas vezes, que o sistema educacional não traz, a faculdade não mostra, né, porque a gente, querendo ou não, nós temos um sistema educacional que foi desenvolvido ali há 150 anos atrás, mais ou menos, né, para suprir a necessidade da Revolução Industrial, e muitas vezes a pessoa ela entra para a faculdade, né, e aí quando ela chega no mercado de trabalho existe uma discrepância, né, existe uma distância muito grande do que ela aprendeu para o que o mercado de trabalho precisa, né? Que nem você está falando de empreendedorismo científico, nós trouxemos aqui também inteligência emocional, liderança, educação financeira. Essas coisas muitas vezes não é passada, né? E é importante. E você falou sobre empreendedorismo científico. E é importante quem é professor e até quem está estudando também, né? Saber disso, né? Porque aí a pessoa consegue não só exercer, como também ter prosperidade ali dentro da área de atuação dela, né? Nossa, verdade, Altair. Então, parabéns por esses temas, porque realmente são importantes para a nossa sociedade. A gente tem que trazer mais esses aspectos educacionais, científicos para a nossa sociedade, porque nós também temos visto ao longo dessa pandemia o negacionismo científico, né? Pessoas não acreditando em vacinas, não acreditando em várias coisas, né? Negando essas coisas. E a gente precisa educar a sociedade desde a base, da educação básica, passando pelo ensino superior, para que a sociedade esteja preparada para aceitar o novo, aceitar as inovações e suprir esse problema, essa lacuna que nós temos hoje, né? Mas isso em qualquer ramo, em qualquer problema que venha em qualquer século, né? Em qualquer geração. Legal, legal. E aí você atua nessa área, eu já acompanho já o seu trabalho desde da época do jornal diário, etc. Ali a gente escrevia ali de forma recorrente ali no diário, aqui em Maringá, né? Mas você tem desenvolvido bastantes trabalhos nessa área aí educacional. Exatamente, então. Com todos os públicos, Altair, né? Você tem me acompanhado aí. Eu Sim. viajo o Brasil todo falando para desde crianças, adolescentes, jovens universitários até adultos sobre questões científicas, mas falando para eles de uma forma que eles possam entender, na linguagem deles. Eu acho que isso que é importante, né? Todo educador tem que pegar esse conceito, né? De falar como se a sua própria avó pudesse entender o que você esteja falando, né? Então Legal. É isso que a gente propõe levar. Materiais educacionais, serviços educacionais, consultorias educacionais e científicas também. Legal. Interessante, cara. Eu particularmente acho esse tema fantástico, assim. Eu acredito que vale a pena a gente continuar, né, entendendo, pesquisando sobre ele. Se fosse para dar uma orientação em relação a esse assunto, que orientação você daria para a pessoa poder estar, enfim, empreendendo nessa área científica aí? Legal, ótima pergunta, Altair. Bom, na verdade, para qualquer área que seja dentro do empreendedorismo, você tem que pensar fora da caixa. Eu acho que esse é o primeiro passo, viu? Sempre diagnosticar, ver qual que é a lacuna que existe na sua cidade, na sua comunidade, o que está faltando, no
que você pode contribuir? E eu peguei exatamente esse gancho, né? Eu via que existia essa lacuna dentro do sistema educacional, da educação básica, né? De falta de materiais pedagógicos, educacionais, serviços, consultoria para próprios professores, porque professores também têm dúvidas. Então, se eles têm dúvidas, como eles podem ensinar de forma apropriada para seus alunos? Então, pegar esse gancho, o que eles estão precisando? No que você pode contribuir? Legal, cara. Interessante. Interessante. Até o final do programa eu vou passar a bola para você estar falando a respeito aí das suas publicações, enfim, como que o pessoal pode te achar. Mas na sequência aqui, nós temos também aqui a honra de estar recebendo aqui com a gente nos estúdios daqui da Jovem Pan, ele que foi ganhador do prêmio Jovem Empreendedor 2021 pela Sim, escolhido ali pelo Copegem. Estamos aqui nos estúdios Jorge Coelho, ele é diretor da Labore e também ganhador desse prêmio. Eu gostaria de cumprimentar. Jorge, é uma honra tê-lo aqui conosco. A honra é minha de estar aqui com vocês também e espero contribuir e inspirar muitas pessoas hoje. Legal. E como que foi? Você ganhou aí o prêmio esse ano, né? Jovem Empreendedor, diversos empresários ali de peso, né, ao longo da história desse prêmio já ganharam esse reconhecimento. Queria que você falasse um pouco pra gente a respeito disso. Sim, esse reconhecimento é uma homenagem da Associação Comercial destinada então a jovens empreendedores, né? Ela foi criada no ano de 2013, onde já existia o Empresário do Ano e a Mulher Empresária, que são outras duas homenagens que a Associação Comercial e Empresarial aqui de Maringá faz anualmente para reconhecimento de pessoas que estão ali contribuindo não só com as suas empresas, mas também com a questão social e com questões relacionadas ao associativismo. Legal, interessante. Interessante que, no caso, premia vários jovens empreendedores, né, nesse ponto. E eu queria saber, assim, que você falasse um pouco da sua trajetória até chegar nesse ponto. Posso falar. Na verdade, eu sempre tive anseios, né, e alma de empreendedor, né? Desde criança, minha mãe conta que eu queria sair vendendo as coisas de casa, né, do que tinha para, enfim, desde coisas que ela cozinhava até objetos que não eram mais usados ali dentro de casa. Desde que você tinha 5, 6 anos, você já ia para a rua fazer isso, né? Legal. E já na adolescência, juventude, na faculdade, eu comecei a fazer eventos, né? Fui promotor de eventos. Eu fiz fisioterapia, que era um curso integral. Então, a única coisa que sobrava, que dava tempo de fazer como trabalho, eram eventos. Então, promovi muitos eventos aqui, alguns independentes, outros em casas da época, né? Que existiam, enfim. Mas foram mais de 70 eventos em 4 anos. Olha só. E muitos realizados aqui. E quando terminei a faculdade, continuei uns 6, 7 meses ainda com eventos, mas enveredei para a área de consultoria, né? Tive uma oportunidade excelente, abracei a oportunidade, agarrei, e na época foi uma empresa multinacional e tive que abrir uma empresa, então, para poder prestar serviço para ela. Então, a terceirização já começando aí há 15 anos atrás, né? E aí, na abertura dessa empresa, eu fui buscar conhecimento, né? A minha área é a área da saúde, e a gente não tem formação de gestão zero, né? E hoje é muito mais acessível, mas na época eu procurei o Sebrae, a Associação Comercial aqui de Maringá e cursos, né? Que ambos promoviam. E como a empresa multinacional, eu tive muita oportunidade de estar próximo de pessoas com um altíssimo nível de gestão, de informações e conhecimentos específicos para aprender a fazer gestão. E lá eu aprendi de fato, e à época, né, fiquei lá 6 anos, somei conhecimentos técnicos específicos da minha área, me aprofundei na minha área, né, me destaquei em termos de certificações, né, busquei as melhores certificações, então fui a fundo. E quando eu terminei, o trabalho nessa empresa, foi onde eu, de fato, comecei a divulgar minha marca, fiz uma primeira transformação, né? Comecei aqui nesse prédio, no 7º andar, né? Na sala 705, depois pegamos uma outra sala aqui, sala 1501, então ficamos uns 3, 4 anos aqui.
Olha nesse só. prédio. Olha só, e você que tá nos assistindo aqui, o estúdio da Jovem Pan fica aqui na esquina com a Paraná com a Tiradentes. Às vezes você não conhece, está assistindo a gente de outro lugar do Brasil, mas aqui na Jovem Pan, então aqui nesse prédio onde está localizado o estúdio da Jovem Pan foi onde tudo começou. Onde tudo começou. Exatamente. Então, do Sebrae mesmo, fiz todos os cursos do hall deles, né? Desde o iniciando seu negócio, abrindo sua empresa, né? E eu via tudo aquilo que eu tinha visto naquela grande empresa. Eu falei, não, eu quero colocar tudo isso na minha, quero ter uma empresa grande também. E fui me aproximando de consultores, de pessoas outros empresários, e nas demais áreas que a empresa pede para que ela ganhe espaço no mercado. E legal, e hoje você emprega bastante gente, né? Você também é acionista, investidor em várias outras empresas também. Enfim, tem uma visão bem interessante ali do mercado. Mas assim, querendo ou não, a gente costuma dizer assim, que a gente mostra o resultado final, né? Que nem a gente está mostrando aqui, ganhador do prêmio Jovem Empreendedor reconhecido, enfim, por uma das associações comerciais mais respeitadas aí do Paraná, mas nem sempre foi assim, né? Foi desafiador. Para chegar nesse ponto, passou por várias situações ali que muitas vezes não mostra, né? Foi muito desafiador, é desafiador até hoje, em vários aspectos. Conversando com a maioria dos empresários e amigos, todo mundo tem o mesmo desafio, que é a gestão de pessoas, né? São pessoas e isso é inegável. Conforme você vai crescendo, a empresa ela vai agregando mais capital humano, mais colaboradores, mais pessoas. E o cuidado que você tem que ter é sempre manter o alinhamento na visão que foi planejada, né? Daquilo que se quer, né? As decisões tomadas com base nos valores que foram, enfim, construídos e combinados, e tomar muito cuidado também em quem se vai trazer para dentro da empresa. Então, esses são os principais cuidados. E o principal desafio é esse, no momento, né? A gestão de pessoas porque a gente não tem um desafio só interno, existe também um desafio externo, o desafio de mercado, né? De formar as pessoas, captar pessoas para trabalhar e tudo mais. Mas foi muito desafiador esse ponto desde o início. Interessante, né? Porque é que nem a gente costuma dizer, né? Por exemplo, a pessoa ela ganha um prêmio, vamos lá, como que é o nome daquele competidor? Bolt, né? Usain Bolt. Ele ganha um prêmio, só que a quantidade de vezes que ele tentou para chegar naquele ponto, né? Para correr 9 segundos e ganhar, né? Ele toda uma vida para chegar naqueles 9 segundos e ganhar, né? E aí, tipo assim, que é o natural nosso, né? Nós mostramos a vitória, né? Mas esses pontos ali foi muito desafiador, todos esses pontos, porque foi muita busca de conhecimento, muito investimento feito também em consultorias, em pesquisa, em ouvir cliente, em entender o cenário de um ponto de vista externo, de um ponto de vista maior, macro, de pesquisar mercado, enfim, de aprender a lidar com as inúmeras situações que vão ocorrendo conforme as demandas daquele negócio trazem, né? E agora nós estamos num outro momento, nesse exato momento, com um maior desafio, que é um novo crescimento, né? Por conta aí, o João pode perguntar um pouco sobre isso, mas de uma nova obrigação do governo para as empresas, que é o E-Social, e que tem feito com que a gente tinha um mercado que não era atendido de mais ou menos 70% das empresas, e com essa nova obrigação passa-se a mais. Isso não é uma vantagem só para mim, isso é uma vantagem para todos os players do mercado que eu atuo. Legal. Mas a gente já vinha se preparando para isso acontecer há muito tempo, né? Interessante. E é interessante você falar, a gente está aqui com uma presença também ilustre aqui, o João, aquele economista, já participou algumas vezes com a gente aqui e sempre está participando, dando a contribuição. Eu acredito que já deve ter algumas perguntas, alguns comentários. Fica à vontade, viu, João? Você colocar aí pra gente. Então, Altair, já estou ficando da casa aqui, estou no vizinho, então ficou fácil a gente descer e participar com os convidados, né? Queria dar os parabéns ao professor Eberton aí, também ao Jorge, pelo seguinte, né? Ambos aí já escreveram livros, eu acho que isso é algo que a gente tem que enaltecer, porque diz que a pessoa tem que escrever um livro
plantar uma árvore e ter um filho, né? Então eu acho que talvez o mais difícil que poucas pessoas consigam é justamente compilar as ideias. É muito fácil a gente só publicar coisa em rede social. Às vezes eu costumo lá contribuir dando uma opinião a respeito, só que conseguir colocar tudo ali dentro de uma publicação realmente é um grande feito. E também dar um parabéns especial aí pro Jorge, que recebeu o merecido prêmio aí. Eu que o acompanho há algum tempo, sei de como ele está em diversas esferas. Fora o lado empreendedor, ele exercita muito a questão do network, por isso que ele participa lá. Você está como vice-presidente da associação, Jorge, e presidente Eu sou vice-presidente do Instituto Assim. Do Instituto Assim, isso. Que estivemos lá num evento que foi organizado por eles, inclusive na intenção, o objetivo é de aumentar ainda mais a arrecadação daquela doação que pode ser feita do imposto de renda, tanto as pessoas físicas como jurídicas, né? Isso é do Instituto Cultural Ingá, que eu estou atualmente como presidente, e o Instituto ele está na fase final essa semana e na próximas, até o dia 31, até o fechamento do ano, para captação de recursos para a Lei de Incentivo à Cultura. Olha só. Né? Nós temos uma meta aí audaciosa, de recorde, de 2,5 milhões para esse ano. O Instituto Cultural Ingá ele apoia diversos projetos. Esse ano nós estamos com 15. O maior, mais conhecido, tivemos agora, que é a Paixão de Cristo, ela é toda feita com os recursos que nós captamos. Que legal. Então, o efeito e o impacto social é muito grande, né? Nesse trabalho. E outras frentes também, né, João? E veja só, né? Queria uma opinião a respeito, Jorge. Muito se critica essa Lei Rouanet como se fosse um recurso mal utilizado, os artistas aí queimando, né, valores que poderiam ser empregados em outras frentes ali mais importantes. E o que você acha? Que na verdade, pelo que a gente percebe, os recursos são todos meio que patrocinados por empresas então que fazem esse repasse. E daí eu estava verificando aqui, 6% da pessoa física, 4% da pessoa jurídica. Como que você vê essa questão da crítica que existe em relação a uma lei que incentivaria a cultura como se fosse um dinheiro mal utilizado, mas na verdade é um recurso aí para você conseguir tirar da esfera do Estado e colocar à disposição da iniciativa privada, que foi o caso aí da Paixão de Cristo e tantas outras, né? Na verdade, o trabalho do Instituto Cultural Ingá, ele é feito apenas para projetos sociais. Então, são os projetos que não têm finalidade, né, lucrativa. E esses projetos que foram, enfim, pela Lei Rouanet, que agora chama Lei de Incentivo à Cultura, ele já previu isso. Ela foi criticada porque eram para pagar artistas, né? E é um dinheiro público, porque ele é um dinheiro de renúncia fiscal. Em vez desse recurso ir para o Estado, ele é direcionado para um projeto social. E existe ali uma aprovação. E o próprio Instituto já filtra também quais são os projetos que são aptos a estarem, né, captados, ele tem que fazer sentido, e outros não. Então, esse cuidado da nossa parte ele é bem cuidado. Interessante, né, cara? Legal. E em relação ao empreendedorismo, a gente consegue ver aqui, o professor Everton fala a respeito ali da parte científica, né? Eu tive a oportunidade também pelo Sebrae, que foi citado pelo Jorge. Eu acho muito importante aquele que está pretendendo desenvolver um negócio, uma atividade, procurar os cursos, as consultorias. Muita coisa é oferecida de forma gratuita. Eu vejo que o Sebrae é uma das poucas coisas que ainda funcionam no país, né? Então, você sempre consegue ali um apoio, um auxílio que vale a pena para aquele que está pensando alguma coisa nesse sentido. E por conta dessa a minha atividade como consultor, acabo fazendo algumas execuções ali pelo Sebrae e a gente atende justamente essas empresas das startups, né? Tem todo aquele formato de ação, validação, operação, até chegar lá na frente final, expandir o negócio. Teve um caso muito recente que foi o Nubank, que abriu, né, o capital em Bolsa de Valores,
inacreditáveis, 54 bilhões, está valendo mais do que o Itaú. Olha Né? só. E era uma empresa dando prejuízo, mas ela vem diminuindo ali e no primeiro semestre desse ano já deu um resultado de 76 milhões de lucro. A gente vê, né, para quem acompanha aqui em Maringá, tem o Evoa, Inovos, Incubadora Tecnológica. Muitas dessas startups são essa parte da tecnologia, desenvolver um aplicativo, alguma solução nesse sentido. E daí pouco se vê esse lado da biologia, que é a área do professor Everton. Eu, na verdade, participei com o professor Marcelo Farid, há 3 semanas atrás, numa banca lá onde é feita a apresentação de pitches. E eu me recordo que teve alguns ali inusitados. Ele fazia a conversão de bituca de cigarro em um tipo de carvão para fazer uma filtragem de elementos na água, para separar os dejetos ali. E outro era ele simulava uma pele como se fosse do intestino para identificar a absorção dos remédios, assim. Então, eu queria ver com o professor Everton agora, em relação a que tipos de casos que já se evidenciou aí no trabalho dele, algo nesse sentido, uma startup que tem uma inovação que não seja só essa da tecnologia, dos serviços financeiros, dos aplicativos, mas aquilo que é realmente prático nesse aspecto da biologia que é a tua área. Legal, eu acho que você mesmo citou já 2 delas, né? Eu acho que a parte de transplante hoje é muito utilizada, é pegar partes do corpo, do próprio corpo, mas tentando deixá-lo de uma forma que ele possa ser utilizado para outros fins, né? A questão do intestino, ela é muito utilizada hoje, né? Porque o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Mas ele tem outros fins, que não apenas uma rede de neurônio para sentir ali, né? Essa pele ela pode ser utilizada para fins curativos, né? Nós podemos utilizar, nós temos visto startups voltadas especificamente para remédios, startups voltadas especificamente para vacinas, né? Por exemplo, teve uma empresa aqui no Brasil que ela publicou na PLOS ONE uma metodologia específica para identificação do Covid, mas não a nível individual, mas a nível coletivo. Então, assim, agiliza o tempo, né, na identificação desse problema. A nível social e macro, você pode fazer uma identificação múltipla com várias pessoas ao mesmo tempo, utilizando aquele mesmo fim, né, do algodão sendo colocado no nariz, mas juntando todos eles e agora fazendo uma análise multivariada, né, de tudo isso, para identificação em pouquíssimo tempo. Então, assim, ganhou reconhecimento a nível internacional essa pesquisa, que foi uma startup biotecnológica aqui do Rio Grande do Sul. Então, assim, nós temos diversas startups hoje voltadas, por exemplo, à questão climática. Eu achei essa que você citou é um bom exemplo também, por exemplo, da bituca de cigarro, porque une 2 coisas, que é, primeiro, a reciclagem, né, desse material e transformar ele, dar um novo direcionamento a esse produto, né, que por exemplo, transformá-lo em carvão. E carvão hoje é o nosso melhor filtrador, né, na natureza. Existem diversos filtradores, mas o carvão, que é natural, que é algo simples e barato, ele pode ser utilizado com uma qualidade e um resultado final muito, muito melhor. Então, dentro da biologia, são várias as startups, né? Geralmente a gente não ouve falar, porque não chega até a mídia, mas as universidades hoje elas são pioneiras, né? Aqui no Brasil ela ainda é um pouquinho mais singela, essa questão das incubadoras, das startups, mas isso nos Estados Unidos, MIT, eles são pioneiros nisso já há décadas, né? Desde a década de 70. Então, a parte biológica ela é muito forte hoje a nível de empreendedorismo científico. Então, não sei se, acredito que não entra totalmente no que está colocando, mas é uma iniciativa nos Estados Unidos lá que está bombando. Dá para ver que a pessoa que utilizou essa iniciativa, ela olhou o cenário e viu o que tinha de demanda, né, e desenvolveu, que é uma iniciativa que é o seguinte: eles estão fazendo limpeza hospitalar. Limpeza hospitalar. Então, por conta dessa questão do Covid, né? Uhum. Então, existe muitos lugares que, após terem ali alguém contaminado ou algo, enfim, uma pessoa
que teve o vírus ali, precisa de uma limpeza. E aí criaram essa empresa de limpeza hospitalar que não está só limpando essa questão de hospital, está limpando tudo. Então, uma demanda gigantesca aí. Segurança, né? Por Ô, Jorge, eu queria ver contigo, porque assim, realmente, o Altair comentou um caso aí que exige muito mais zelo, cuidado nesse período agora que ainda estamos vivendo pandemia, agora a Omicron, e daqui a pouco surge uma nova. Em relação às exigências do governo com as empresas, você acha que essas novas situações do e-social, que tem que deixar bem registrado, se houve lá um exame admissional, identificando doenças pré-existentes, para depois isso não virar um passivo com o empresário, ele ter que arcar com alguma coisa nesse sentido, aí fazer os periódicos, os demissionais, que outros tipos de programas que já existiam e se existem novos, e como que vai ser essa nova reformatação que é uma mudança tecnológica também na tua área da segurança do trabalho e medicina ocupacional, né? O primeiro ponto é que está acabando papel na minha área. Antes a gente imprimia prontuários médicos, imprimia os laudos, relatórios, certificados, e a mudança já vinha acontecendo. A maioria das pessoas tem muita resistência a mudanças, principalmente as tecnológicas, né? Estou acostumado com esse, eu vou continuar assim. E eu já tenho um espírito totalmente diferente, né? Eu gosto de mudança, eu vou atrás justamente para mudar. Em relação ao ponto da pandemia, o governo ele tem feito medidas para diminuir o contágio nas empresas. Então, o que a gente fez, não é obrigatório, mas enfim, um plano de proteção às empresas, é um planejamento de contingência. Ou seja, ele é um manual de perguntas e respostas onde qualquer situação que se tenha detectado o Covid, o que eu faço, certo? E também um plano de ação específico, um projeto para aquela empresa, para eu comprovar, aqui eu não peguei Covid, na empresa não foi, pode ter sido em outro lugar, porque desde a entrada até a saída da empresa você estava protegido, né? Ambiente desinfectado, o uso de máscara, o uso de álcool em gel, toda a empresa, enfim, protegida em relação a essa situação. E o terceiro ponto da pergunta, minha área de medicina e segurança do trabalho está mudando totalmente. A gente está num ápice aí de mudanças agora, tanto nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, quanto dos programas. Então, alguns programas antigos estão perdendo vigência das leis deles, como por exemplo o famoso PPRA, que agora é outro, né, programa, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Os riscos biológicos eles só são considerados para quem opera na linha de frente, então, ou seja, só hospitais, UTIs e essa questão. Então, o risco só é para Covid específico, que é o risco biológico, só é considerado nesse caso, nesse sentido. E eu vejo, né, daqui 2 anos, eu tenho assim, um cenário desenhado, né, na minha área, com telemedicina mais aprimorada, porque telemedicina a gente já faz há 4 anos, né? Eletrocardiograma, eletroencefalograma, eu faço há 4 anos por telemedicina. Tem uma pessoa que opera aqui, mas é laudado no Rio de Janeiro e São Paulo. Os 2 profissionais de lá que fazem isso. Então eu vejo a tecnologia entrando muito e muito forte nas empresas. Interessante, cara, interessante mesmo. Você vê, querendo ou não, você está percebendo aí que esse papo vale dinheiro, né? Eu acredito que eu já tive diversos insights aqui e eu acredito que quem está na nossa companhia com certeza também está tendo diversos insights. Depois conta pra gente, né? Às vezes a gente não sabe o impacto do que a gente tem feito, né? E é interessante vocês falarem pra gente, porque a gente fica muito mais animado, inspirado aí e tá trazendo esse conteúdo. Jorge, eu tenho uma pergunta em relação, você falou ali a respeito de estar atento às mudanças, etc. Eu queria saber qual que é o perfil de um bom empreendedor, na tua opinião. Tem um curso no Sebrae, que é o Empretec, e lá tem a resposta perfeita, né? Eles mapearam 10 principais comportamentos, dentro desses 10 tem 3
atitudes ali principais, né? Das que eu me vejo e das que eu me recordo, que as que mais me marcaram, as que eu mais teria que trabalhar até para eu melhorar como empreendedor, foram basicamente a busca por informações e conhecimento, né? Então, o que diferencia uma pessoa da outra é a informação. Então, se ela tem uma receita, um ingrediente, um fornecedor, algum diferencial, alguma outra informação que a outra não tem, ela já se destaca e muito. Também tem a questão da busca, né, por produtividade e qualidade, que para eu preencher uma lacuna, né, existente, eu tenho que resolver um problema de uma maneira que seja adequada, que seja encarada ali nisso tudo, né, dentro desse contexto, e o mercado perceba que é assim, porque a gente está cheio, a gente vê grandes, boas ideias, muitas pessoas querendo empreender, e eu vejo também assim os modismos, né? Então algo que eu observo, né? Por exemplo, as ondas, né? As ondas, por exemplo, das hamburguerias, né? Que foi um fenômeno que aconteceu no Brasil inteiro. Começou pequenininho e pipocou, né? Das hamburguerias gourmets, esse tipo de questão. As ondas das barbearias, as ondas, agora tem uma onda muito forte pet. Então, quem sai na frente é quem anteviu esse cenário antes dele acontecer. Porque o que eu percebo é que a hora que ele está acontecendo, a hora que ele está em alta, é a hora que muita gente está entrando. Então, com esse aspecto de informações e conhecimento... Quem chega primeiro bebe água limpa. Bebe água limpa. Eu acredito que são ciclos, né? Então, roda um ciclo, vai chegar aquele momento. Eu estou na minha área já há 15 anos. E faz 8 anos que eu estava em implementação nova do governo e chegou. Então, assim, e existem outros comportamentos, né? Como não tem como você falar em empreender sem você não colocar esforço, muito esforço, né? Então, o que diferencia? Por que muita gente não empreende? Por que muita gente não faz? Porque muita gente não está disposta a gastar ali horas que seriam melhores horas, né? De descanso, de atividade física, de repouso, de dormir, né? Para estar ali. Então, assim... É muito puxado nesse sentido, né? Então, essa é a minha contribuição que eu posso Legal, trazer. Interessante, cara. Esse é o perfil ali. E a gente está chegando no final aqui do programa. Vocês estão vendo aí que a nossa intenção total aqui é trazer um conteúdo inspiracional. A resenha aqui, o bate-papo aqui é inspiracional. E eu gostaria, para finalizar, Jorge, você poderia colocar para a gente ali, de repente, algumas orientações ou dicas para quem está começando, enfim, para quem está começando o empreendimento e quer fazer dar certo, que orientações? Primeiro de tudo, coragem, né, para assumir os riscos, porque a chance de dar errado é maior do que a de dar certo. Né? Então, já tive algumas ideias de empreendimentos que, por cenários, né, eles não prosperaram, mas sempre peguei o aprendizado. O que eu aprendi com esse negócio aqui que não deu certo? E a coragem, as chances, na verdade, né, de darem certo e errado são as mesmas. Então, e é uma questão de como o mercado responde. A gente não tem controle sobre isso. A gente não tem a gente não consegue controlar isso, o mercado, né? A exemplo lá das festas que eu comentei com vocês antes. Então, a mesma festa repetida, ela era diferente. Uma festa tinha sido um sucesso, a outra festa não tinha sido tão legal quanto a primeira, porque existe momento, existe cenário e existe mercado. Então, para quem quer não só ver quem já está fazendo, mas buscar um problema, né? Tem um livro que é do Napoleão Hill, que chama A Lei do Triunfo, que ele traz lá, né, para quem quer empreender. Busque uma forma de você ajudar um grande número de pessoas a resolver o problema delas e você achará o caminho da riqueza. Que legal, show de bola. Show de bola. Maravilha. Maravilha. Então a gente está chegando ao final aqui. Se você viu que esse tema ele merece uma parte 2, né? A gente com certeza, se vocês toparem, a gente pode estar fazendo aí uma parte 2, enfim, dá toda a atenção que esse assunto merece, né? Vem aqui várias perguntas, indicação de livro, indicação de filme, etc. Mas a gente está chegando ao final. Eu gostaria de passar a bola aqui para os nossos convidados. Primeiramente, Everton, como que o pessoal pode te achar? Quais são os seus livros, né? Publicações? Fala aí pra gente. Legal.
Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar aqui a minha afirmação de que eu fiquei inspirado. Estou saindo daqui inspirado, Legal. com tanta informação. Eu acho que é isso, a gente tem que buscar informação. Esse é o diferencial, né, de quem quer inspirar outras pessoas. A gente não precisa ser apenas inspirado, mas a gente tem que compartilhar essa inspiração também com outras pessoas. Eu acho que esse é o nosso objetivo como educador, né, como gestor, como empreendedor. Vocês podem me achar, eu tenho um site que é www.evertonfalves.com.br. Lá existem meus contatos, as minhas redes sociais, Instagram, @evertonfalves.oficial, também vocês podem me encontrar. E é isso, estamos por aí. Legal, show. Muito obrigado, viu, Everton, pela tua participação aí, foi dando essa aula pra gente aí a respeito aí de empreendedorismo científico. Jorge Coelho, é uma honra também tê-lo aqui conosco. Muito obrigado aí pela participação. Como que o pessoal pode te achar? Meu Instagram é Jorge Coelho 7. Acho que do meu Instagram existem outros caminhos que e-mail, celular, tem tudo lá. Então, Jorge Coelho 7, lá é um perfil que eu estou iniciando ali um trabalho de conteúdos, passando alguns detalhes sobre empreendedorismo, produtividade e qualidade, que são os temas que eu mais falo. Legal, show de bola, maravilha. Muito obrigado mais uma vez aí pela participação. João, você tem algo aí a comentar, como o pessoal pode te achar? Fica à vontade. O meu é João Adolfo 81, tanto Facebook como Instagram. E a gente tem do escritório, que é a Módulos Empresarial. Legal. Inclusive a Módulos fica aqui no prédio da Jovem Pan. Se você for vir nos visitar aqui, tomar um cappuccino, você já pode dar uma passadinha ali na Módulos Empresarial. Legal? Pessoal, obrigado aí pela participação de todos vocês, pela companhia, né? O nosso intuito, o nosso propósito principal é inspirar. Espero que nós tenhamos atingido esse objetivo. Muito obrigado. Até o próximo programa. Eu sou Altair Godoy e esse foi o programa Inspire-se.